Quero saudar os amados irmãos com a paz do Senhor. Amém. Desde já, quero pedir aos amados irmãos que possamos abrir as Sagradas Escrituras, livro dos Salmos, número 27, o verso 4. Amém? É o tema do nosso culto de doutrina. Desde já quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, pela oportunidade de estar em sua casa. E por essa noite estar incumbido dessa grandiosa responsabilidade que é ministrar a palavra de Deus. Amém? Quantos acharam? Digo amém? Amém. Eu só vou ler apenas um verso, amados. Os irmãos podem assentar. Amém? Diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Podemos assentar por gentileza, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos mais uma quarta-feira. Temos o tema desta quarta-feira: aprendendo a importância da casa de Deus. Aprender, a palavra aprendendo vem do verbo aprender, que está ligado a ensino, ou seja, a cada momento nós estamos sendo ensinados sobre o valor do que está na casa de Deus. E dentro dessa perspectiva, amados, nós estamos dentro do livro dos Salmos. Para mim, o livro dos Salmos ele é um dos livros mais belos, formosos, em termos de conhecimento e em termos também de poesia. Para os amados irmãos, uma das coisas que eu preparei dentro dessa mensagem é o entendimento dos livros poéticos, amados. Quem já ouviu falar numa matéria chamada bibliologia? Ou quem já ouviu falar nesse termo, bibliologia? Por que esse termo é tão importante, amados? Essa palavra bibliologia, ela está ligada a uma das disciplinas da teologia sistemática. E ela tem como propósito, amados, o estudo que abrange a origem, a formação, a história, a inspiração, a autoridade, a composição das Sagradas Escrituras. Enquanto no sentido mais amplo é a ciência do livro, que estuda em si sua história, sua produção e sua conservação. Então, quando nós olhamos a Bíblia, amados, nós temos que ter o entendimento que cada livro ele tem um propósito, cada livro ele tem um objetivo, e cada livro ele tem uma forma até de ser lida e exposta. Quando eu olho o livro dos Salmos, amados, o livro dos Salmos ele se encontra dentro de um contexto de 5 livros que são chamados de livros poéticos. E por que eu estou falando isso, amado? Porque quando nós olhamos esse livro ele tem como propósito adoração e reverência a Deus. Cada escritor que escreveu, cada compositor, cada poeta que redigiu este livro, ele tem um propósito de demonstrar a sua adoração a Deus. Só que nós vamos ver formas dessas demonstrações. Alguns em momentos de aflições, alguns em momentos de percas, alguns em momentos de alegria, alguns em momentos de esperança, de regozijo, de confiança. Mas cada salmista tem um propósito: adorar ao Senhor. Então, quando nós olhamos os salmos, dentro dessa composição da Bíblia Sagrada, eles não são citados na sua leitura como capítulo ou como versículo. Os salmos, por ser poéticos, ele tem uma estrutura, porque os salmos individuais eles foram reunidos e compilados ao longo do tempo. E ele funciona como uma unidade literária completa, com seu próprio tema, mensagem, propósito, não como parte de um capítulo maior, porque ele faz parte de uma exposição poética. Então nós vamos entender que o Espírito de Deus separou esses homens, essas mulheres, esses escritores da Sagrada Escritura, cada um dentro de uma determinada função, e cada um numa forma de expor a mensagem, a essência que há no próprio Deus. Porque a Bíblia, nada mais nada menos, ela é a revelação de Deus à humanidade. E o Deus que nós servimos, amados, ele tem multiforma e graça de agir, de atuar, de se manifestar através dos seus servos e servas. Então, quando nós olhamos a Bíblia, amados, nós entendemos que ela tem uma estrutura temática. A Bíblia ela também tem uma origem de numeração. E a Bíblia também ela tem a sua composição através dos seus
ensinamentos. Então os salmos, e quem vai escrever estes salmos de número 27 a qual eu li, é o maior escritor do livro dos salmos, que é o salmista Davi. O salmista Davi, dos 150 salmos, ele vai escrever 75 salmos. E quando ele escreve esses salmos, amados, ele tem o objetivo de demonstrar a importância da casa de Deus. Quando nós olhamos a Bíblia, dentro desse prosseguimento, nós vamos ver que Deus nunca se limitou a 4 paredes. Mas Deus escolhe lugares, escolhe situações para se manifestar. Então nós vamos ver desde o Velho Testamento, Deus colocando o sentimento, através do seu servo Moisés, para construir um templo, ou seja, um local para adoração a Deus. Nós vamos ver a origem do tabernáculo na retirada de Moisés do povo do cativeiro do Egito. E Deus, como um Deus que é meticuloso nas suas colocações, um Deus que ele é detalhista, ele não vai escolher um local ou qualquer lugar para ele se manifestar. Ele vai se manifestar através do tabernáculo, que era feito em tendas, e essas tendas tinham até medidas específicas, tinha planos específicos, tinha materiais específicos, porque o Deus que eu sirvo, quando ele trabalha em nossa vida, ele também tem determinações a fazer em nós. Então tudo que refere-se a ele também tem determinações. Quando nós olhamos isso, amados, nós vamos ver na origem do tabernáculo, em primeiro lugar, a ordem divina, porque o ponto de partida foi a ordem de Deus a Moisés, após a libertação dos hebreus do Egito, para construir um tabernáculo que funcionaria como um santuário portátil, um símbolo da presença divina. E nós vamos ver, através desse simbolismo da sua presença, nós vamos ver essa tenda sagrada servir como um lugar de encontro entre Deus e o seu povo escolhido. Então nós aprendemos que Deus, ele escolhe, ele determina lugares e locais para ele se manifestar e para ele também ter um particular com cada um de nós. Quem crê nisso, amados? Aleluia. Essa noite, Deus, neste culto de doutrina, ele marcou um particular com cada um de nós. E com cada um ele vai trabalhar de uma forma. Em alguns que estão tristes, ele derramará a sua alegria. Em alguns que estão desanimados, ele derramará ânimo. Em alguns que estão fracos, ele fortalece. Em alguns que às vezes pode estar caído por alguma situação, ele levanta. Em alguém que pode estar desanimado ou sem perspectiva, ele derrama sobre os nossos corações esperança. Por isso que ele marca locais e lugares para tratar com o seu servo. Então nós vamos ver a origem do tabernáculo, os materiais, o detalhe que Deus ele vai escolher. Nós vamos ver Deus também se manifestando dentro desse tabernáculo. Esse tabernáculo vai ser levado diante uma caminhada do deserto durante 40 anos por Moisés. Nós vamos ver depois Josué dando prosseguimento a essas situações. Depois de Josué, nós vamos ver no período de 325 anos, juízes levando esse tabernáculo, e dentro desse tabernáculo tinha a arca. A arca era a simbologia da presença de Deus. E dentro desta arca, amados, havia algumas composições. Nós vamos ver que dentro da arca havia as 2 tábuas das leis com os 10 mandamentos, um vaso de ouro contendo o maná, o alimento milagroso de Deus, Deus trazendo memória ao povo do cativeiro que ele tirou do Egito. E nós vamos ver também dentro dessa arca a vara de Arão, que simboliza a autoridade. Então dentro desse tabernáculo, até o período da monarquia, Deus ele não vai estar no lugar fixo, porque esse tabernáculo acompanhava o povo, ou melhor, o povo acompanhava a direção deste tabernáculo, porque nesse tabernáculo estava a presença de Deus. Era Deus dizendo ao povo: sou eu que guio, sou eu que oriento, sou eu que provê, sou eu que faço, sou eu que liberto, sou eu que direciono.
instituição do tabernáculo. Mas quando chega o período da monarquia, que quer dizer o governo do homem, Saul não vai despertar dele desse desejo no seu coração, mas Davi vai despertar esse desejo, porque Davi vai olhar para si e vai ver ele morando numa casa de cedro, uma casa dotada de riquezas, uma casa dotada de ouro, prata, uma casa dotada de reconhecimento. E Davi, ele me chama a atenção porque as pessoas, elas têm por costume, quando estão no que é bom, não lembrar do seu próximo. Elas sempre olham, na sua maioria, para o seu umbigo. Ou seja, se está bom para mim, o resto eu estou nem aí. No mundo é assim, e às vezes até na igreja acontece isso. Só que Davi, ele vai lembrar de uma coisa. Davi era um homem que tinha todas as atribuições, riquezas, fama, status, reinado, poder e autoridade. Mas ele vai lembrar que ele chegou naquela situação porque Deus o colocou ali. Então qual vai ser a consciência de Davi? Ora, se eu moro num lugar extremamente luxuoso, como pode o Deus que eu sirvo estar em tendas? Ou se manifestar dentro de um tabernáculo? Então no seu coração, Davi vai colocar o quê? O propósito, o objetivo de construir um templo. E Deus vai falar com ele: sou eu por acaso Deus que se condiciona a quatro paredes? Deus vai olhar para Davi e vai falar com Davi, porque eles tinham essa intimidade. E o filho tem intimidade com o pai, o servo tem intimidade com o Senhor, e o Deus que serviu, que nos escolheu, tem intimidade com a sua igreja. Então, quando nós olhamos dentro dessa perspectiva, Deus, ele vai falar através do profeta Natan a Davi: o teu sentimento até é bom, Davi. E tem pessoas dentro da casa de Deus que têm excelentes sentimentos, amados. Tem pessoas que a gente olha que tem um coração tão amável, tão prazeroso em fazer o bem, tão agradável em fazer a obra, tão prestativo a estar diante da presença de Deus. Só que eu quero dizer uma coisa: para determinadas funções e para determinados trabalhos, não adianta ter só o coração bom, não adianta só querer fazer ou se oferecer para fazer, porque para determinadas situações, Deus não tem compromisso com quem se oferece. Deus tem compromisso com quem Ele chamou. Então Ele escolhe pessoas para situações pessoais, para situações exclusivas. E Deus vai olhar para Davi com todas as atribuições, vai falar para Davi: Davi, eu te escolhi, eu te nomeei, tu és o segundo coração, tu és meu segundo coração, tu és um grande adorador, tu és o maior monarca de Israel, da tua linhagem vai vir o Messias, mas você não construirá o templo, porque nas tuas mãos a guerra, a sangue. Mas Davi, e aí nós temos que ter a maturidade espiritual, amados, porque às vezes nós queremos, mas Deus não quer. Só que o que nós não queremos e o que às vezes Deus não nos dá, nós não podemos fazer como os filhos birrentos, não sei se seria o melhor termo, ou como alguém que está irritado, ou como alguém que está inconformado por não alcançar uma situação. Davi olha aquela circunstância, Davi recebe a palavra, mas Davi não entristece o seu coração, porque Deus vai falar: Davi, tu não farás, mas da tua linhagem levantarei um, e sobre o seu reino haverá paz, sobre o seu reino haverá tranquilidade, e eu o guiarei, e eu o direcionarei, e ele fará o que está no teu coração. O que me chama a atenção, amados, Deus, ele tem linhagem para nós, às vezes através da genealogia de filhos e filhas que serão gerados através de casamento, de relacionamento, mas também há filhos espirituais que Deus, ele nos dá, amados. São pessoas que nós instruímos, são pessoas que nós orientamos, são pessoas que nós discipulamos, são pessoas que nos veem como referência. Só que Deus, para cada um, Deus tem propósito. Então tem coisa que nós vamos fazer, mas tem coisa que Deus não vai permitir, porque aqueles que nós estamos preparando, ou aquela geração que está por vir, fará o que nós não faremos, e Deus em tudo é glorificado. Então Deus vai separar
E vai dizer Davi que ele não fará esse propósito, mas Davi vai preparar o seu filho, Salomão, e vai dar a ele todas as condições, porque o reino de Davi foi um reino rico, próspero, porque Deus era com Davi. E aí Davi vai vir morrer na linhagem da monarquia. Nós vamos ver Saul de 1050 a 1010, Davi de 1010 a 970, e 970 a.C., Salomão assume o reinado. Quando Salomão assume o reinado, o que é que Salomão vai fazer? Salomão, no seu início da sua trajetória, é lindo, é belo, é magnífico, porque Salomão, ele vai olhar para o seu pai, e nós precisamos de boas referências, amados. A vida, e nós temos consciência que ninguém é perfeito, todo mundo tem falha, tem erro, tem alguns momentos que nós erramos, mas nós precisamos nos esforçar para sermos bons exemplos, a começar dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na escola e na igreja, irmãos, porque há pessoas que nos observam, há pessoas que nos ouvem, e nós somos agentes de influenciamento, nós influenciamos pessoas. Então Davi, ele prepara para Salomão, ele orienta Salomão, e Salomão vai dar prosseguimento ao que Deus instituiu. E nós vamos ver o templo sendo criado, as coisas sendo feitas, a construção, o centro de adoração. Mas no decorrer dessa história, Davi aqui, no capítulo 27, Davi, segundo os historiadores, ele está na sua velhice. Ele está esperando o seu momento, ele está esperando a sua situação. Só que Davi, mesmo que não houvesse o templo feito de cedro, de ouro, de bronze, de prata, como ele gostaria de construir, Davi, ele tinha um coração voltado a Deus. Davi tinha um coração voltado à adoração. E todo cristão que tem um coração voltado à adoração, ele tem uma coisa, ou ele tem um princípio fundamental, amados: comunhão com Deus. Aleluia. Porque o adorador que adora sem ter comunhão não vai receber nada. O sacrifício que é dado a Deus tem característica. E quais são elas, presbítero? Em Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo vai dizer: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso sacrifício como vivo, porque Deus é vivo, não é Deus morto, santo, porque Ele é perfeito, e Ele gosta que o que faça para Ele seja com excelência, e agradável, que Ele possa olhar para nós e sentir prazer do que nós estamos fazendo, que é o vosso culto racional. Mas na lei, pegava-se o cabrito ou a ovelha, em alguns momentos até os bois, e eles pegavam aquele sacrifício, o sacerdote ele levava e oferecia. Por que Davi vai se destacar no contexto de adoração, amados? Porque o sacerdote ou o levita que trabalhava dentro da obra, ou trabalhava dentro daquele trabalho, eles viviam ou eles desfrutavam das ofertas e dos dízimos que eram alçados a eles. Eles não tinham uma terra como a tribo de Manassés tinha, como Benjamim tinha, como Efraim tinha, como Judá tinha, mas do que era de Deus, eles participavam, ou seja, eles usufruíam. Quando nós olhamos esse texto, qual é o sentimento de Davi? Davi, ele olha para aquele povo, Davi, ele olha para a circunstância daqueles sacerdotes, daqueles levitas, e Davi tem o mesmo anseio, o mesmo almejo, porque os levitas, os sacerdotes, eles foram pessoas escolhidas na lei da linhagem de Arão, e os levitas, no caso da tribo de Levi, para servirem a casa de Deus. Então sobre eles era imposta o quê? Uma obrigação, um propósito, que é diferente de eu fazer algo por voluntariedade. Quando eu olho o texto, dentro dessa circunstância, Davi, ele adorava a Deus não pela obrigação. Davi não adorava a Deus não porque foi lhe imposto alguma situação. Davi adorava a Deus por prazer, por alegria e por entender quem Ele é. Porque quando nós adoramos a Deus, amados, nós não podemos adorar a Deus porque Ele vai nos dar casa,
porque Ele vai nos dar carro, porque Ele vai abrir a porta de emprego, porque Ele vai curar a enfermidade do nosso filho, porque Ele vai tirar um parente nosso que está preso lá no meio da cadeia, alguma situação. Nós adoramos a Deus porque entendemos quem Ele é e quem é Deus para nós: Senhor, Salvador, maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Pai da eternidade, o leão da tribo de Judá, o que era, o que é e o que há de vir. Então, quando nós adoramos a Ele, nós entendemos que só estamos aqui porque Ele morreu na cruz do Calvário, e o seu sangue nos comprou, e o seu sangue nos redimiu, e o seu sangue nos limpou, e o seu sangue nos tirou do lamaçal do pecado e nos deu um novo nome. E nos concedeu direitos e herança. Então Davi, ele tinha o princípio de entender quem é Deus e se guiar por esse direito. Aleluia. Então Davi, ele tinha uma comunhão com Deus. Ele nessa noite ele tem essa comunhão íntegra. Glória, 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 glória. Isso tem que ser para nós prioridade. Ou das prioridades, a primeira. Porque sem isso não temos como ter vida e vida espiritual. Amém? A segunda coisa, Davi, ele tinha no seu propósito louvor e adoração a Deus. Quando eu louvo, eu estou exaltando. Quando eu estou louvando, eu estou adorando, eu estou reconhecendo. Eu estou engrandecendo. E eu estou dando honra a quem é digno. Eu estou me submetendo a quem é de direito, a quem tem total condições de receber adoração. Por isso, e quando nós subimos aqui, amado, quando alguém está cantando, ou quando alguém está pregando, ou quando alguém está adorando, o nosso sentimento é sempre um sentimento de gratidão, porque seja do maior ao menor, a adoração é a Deus, o reconhecimento é a Deus, e é o seu Espírito que está neste arraial. E Davi, ele tinha sentimentos. E aí ele vai dizer assim, Salmos 27. Maravilha. Glória. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Ao mesmo tempo que ele está cantando, ele está entoando palavras. E essas palavras, quais são os propósitos dessas palavras ou dessas poesias, amados? Orientar, capacitar e dar luz a um caminho. Palavra é orientação, palavra é instrução. E por isso que o culto mais importante da igreja se torna um culto de doutrina. Por quê? Porque é um culto que é focado ao ensinamento. Pular é bom? Sim. Falar em mistérios, excelente. Ser usado em profecia, dom de revelação, cantar, é bom? É. Só que quando nós olhamos a palavra, ela que nos dá estrutura para tu suportar os momentos difíceis lá na tua casa. É essa palavra que faz você crer no sobrenatural quando as portas de emprego estão fechadas. É esta palavra que te faz crer quando o teu filho ou quando o teu parente está com aquela doença de câncer, que para todo mundo está desenganado, mas nós aprendemos que a última palavra é a do Senhor. Porque a palavra, ela traz em nós, amados, uma boa consciência. E ela nos motiva, ela nos impulsiona, ela nos fortalece, ela nos levanta, ela nos dá perspectiva. E acima de tudo, credibilidade em quem é Deus. Você crê no Deus que você serve? Você, vou perguntar de novo, você crê no Deus a quem você serve? Então diga, o Senhor é a minha luz. Diga com força, o Senhor é a minha luz. Porque quando eu falo que o Senhor é a minha luz, eu estou dizendo, Ele é o caminho quando eles estão em dúvidas, para confortar e regozijar os seus corações quando eles estão tristes. E eu tenho certeza que cada um aqui tem sua luta, tem seus problemas, tem seus desafios. Mas quando o problema se apresentar diante de você, grite bem alto, trate com força
Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Porque Ele é a minha salvação, amado. Porque nele eu estou seguro. Porque nele eu estou fortalecido. Porque nele eu estou preso. E pode vir vendaval, pode se levantar o inferno, pode levantar milhões, pode se levantar Senaqueribe, pode se levantar o inferno, mas vai cair por terra. Porque onde Deus está, Ele garante. As portas do inferno não prevalecerão contra nós. Porque maior é aqueles que nos chamou. Ele está conosco em todo o tempo. Aleluia. Aí ele vai dizer: é a força da minha vida. O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Sabe por que Ele é a força da nossa vida? Porque Ele não é apenas um protetor. Ele nos deixa, ou seja, Ele não nos deixa desfalecido. Ele está conosco em todo o tempo, nos dando força. Porque Ele sabe que nós somos fracos. Ele sabe que nós estamos frágeis. Ele sabe que nós somos vulneráveis. Mas nessa noite Ele está derramando aqui o óleo da alegria. Ele está derramando aqui a unção que renova. Ele está derramando aqui nos altos céus seu poder, sua graça, sua capacidade, sua unção. Então a cada dia eu prossigo, eu avanço, eu conquisto, porque Ele está comigo. Recearei vem da forma do verbo recear, que significa ter medo, temer um perigo ou um dano, ou ter apreensão em relação ao futuro. O meu coração é como o coração de Mateus, que vai dizer, Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele vos acrescentará. Eu sei que tem pessoas aqui que podem não estar trabalhando. Eu sei que tem pessoas aqui que estão com dificuldade, outros estão contidas, mas você veio buscar Deus, e tenha certeza que neste momento, que nessa hora, que nesse segundo, que nessa situação você não está sozinho, porque Ele está contigo a cada momento, até a consumação do século. Se a porta estiver fechada, Ele abre, e se não existe porta, Ele vai surgir. Mas tenha certeza, o milagre, a provisão, a vitória vai chegar. Só quem crê abre a boca e adora. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Ai, remanância. Glória, vou correr aqui, amados. Quando os malvados, meus adversários, meus inimigos investiram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. E deixa eu dizer uma coisa: os inimigos se levantaram contra Davi, não são diferentes dos que se levantam contra nós nos dias de hoje. Há os inimigos declarados e há os que estão em oculto, amados. Porque deixa eu dizer uma coisa: só quem conhece o coração da pessoa é Deus. Vocês estão olhando para mim. Aparentemente pode ter pessoas que gostam de mim, ou vai ter pessoas que vão me ver com bons olhos. Mas só quem sabe quem eu sou, por dentro, por fora, a minha essência, a minha pureza, o meu caráter, o meu sentimento, o meu estado de comunhão, de santidade com Deus, é o eterno, amados. Mas quero te dizer uma coisa: deixa se levantar contra você. Às vezes vai ser o seu parente dentro de casa, às vezes vão se levantar dentro do setor de trabalho. Deixa se levantar, porque por um caminho vão vir, mas por 7 vão fugir da tua frente. O Deus que nos chama é o que guarda, é o que livra, é o que dá estado, é o que é a nossa fortaleza, é o mesmo que mandou na Minervas um anjo matar 185 mil soldados quando Senaqueribe estava tentando entrar dentro de Israel. E por acaso Deus mudou, amados? Meu Deus. O nosso inimigo ele tem 3 caminhos: ou muda de lugar, ou se converte, ou o dono da funerária vai ficar feliz em recebê-los e ganhar o dinheiro deles. É os 3 caminhos que restam para eles. E Deus não é um Deus injusto. Deus é um Deus que dá oportunidade. Agora, tu segue se tu quiser. Amém? Vamos lá, vamos lá. Tropeçaram e caíram. E é que Deus está dizendo.
não enxergou, porque o Deus que nós servimos é o Deus que blinda. E Ele está blindando a vida de cada um aqui, não é com aquela proteção no carro que aguenta uma E15, uma K17, uma 40, uma 38, não. A proteção de Deus é celestial. Está ligada a uma presença, uma graça que está sobre nós. Nem diabo, nem demônio ataca, porque eles podem estar até o nosso derredor, mas ao nosso redor está o anjo do Senhor. Aleluia. Glória. 3. Ainda que o exército me cercasse e o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Glória. Glória. Aleluia, Deus. Aleluia. Davi era homem de guerra, amados. Davi era homem de batalha. E quantas vezes ele não se deparou, e ele tinha sob o seu comando os 3 filhos de Zeruia. E a família de Davi era uma família formidável. Você vê que na família dele tinha profeta, tinha sacerdote, tinha o general de batalha, que era o próprio Joabe, os seus irmãos Abissai, Azael. Era uma família extraordinária. E quantas vezes cercavam ele por frente e por trás. E Davi relatava, ou talvez Joabe relatava para Abissai, ou Abissai relatava a Joabe: se você estiver um pouco mais fraco, eu te ajudo. E se eu estiver um pouco mais fraco, tu me ajuda. Às vezes os exércitos eram 3 vezes maiores do que o exército de Israel. Só que Israel nunca venceu uma batalha por ter a melhor cavalaria. Até porque a cavalaria vai entrar no final do reinado de Davi, e Salomão vai dar prosseguimento a isso. Se você olhar a história de Israel, toda vez que ia para a guerra, eram jumentos que iam levando o povo, às vezes nem jumentos, às vezes a pé, às vezes com a espada, com o escudo. E você olhar os outros exércitos da época, boas armaduras, cavalos que as suas rodas tinham tirantes de ferro, que aonde passava cortava a perna, matava pessoas, tirava do caminho. Só que Israel tinha a mão do Deus Todo-Poderoso. E aonde essa mão está? Aí eu lembro de Moisés estendido a mão. Enquanto Moisés estava estendendo a mão, e Moisés não se tipologia do próprio Deus, o povo prevalecia, o povo guerreava, o povo vencia. Quando a mão baixava, aí o povo começava a sentir o peso da guerra. Aí vinha Arão e Ui sustentava aquelas mãos e eles prevaleciam. Só que a mão de Deus, ela não é uma mão inconstante, como foi naquele momento, Moisés. A mão de Deus é uma mão constante, que está estendida sobre a nossa vida espiritual, está estendida sobre a nossa casa, está estendida sobre o nosso sonho, está estendida sobre este altar, está estendida sobre este plenário, está estendida sobre o nosso trabalho. Então creia, confie, porque a vitória é certa, amados. Confiar está ligado a dar credibilidade. Aleluia. Às vezes estamos tão acostumados a dar credibilidade só a pessoas. É bom dar credibilidade a pessoas, sim. A pessoas sinceras, a pessoas fiéis, a pessoas que nos amam, a pessoas que nos querem o bem. Mas a credibilidade maior tem que ser a Deus. Porque o mesmo profeta aí vai dizer: pode, quando haver uma mãe, esquecer do seu filho que tanto ama. Vocês que são mãe aí, tem como a mãe esquecer do filho? Mas ele diz: o meu amor supera. O meu amor, o meu cuidado, o meu carinho está além do que o amor de uma mãe por um filho. Mas mesmo que possa ela esquecer, confie, acredite, Deus está nos olhando e a sua atenção está sobre nós. Você crê nisso? Abre a tua boca e adore nessa noite. Aleluia, Deus. Eu vou fechar com o versículo 4, amados. Verso 4. Uma coisa pedi ao Senhor. Aleluia. Quando Davi tem esse entendimento, e é muito bom quando nós observamos uma mentalidade transformada pelo Espírito. Aleluia. Uma mentalidade transformada pelo Espírito Santo é uma mentalidade que não enxerga pelo natural. Porque pelo natural, amado, eu só vejo caos,
eu só vejo morte, eu só vejo assombro, eu só vejo maldade, eu só vejo corrupção. Ontem mesmo eu estava trabalhando, peguei uma corrida para Queimados, uma corrida que estava pagando muito bem. Quando tocou a segunda corrida para mim sair, eu falei, opa, tocou a corrida aqui, eu fui pegar. Quando eu estou entrando dentro da rua e eu não prestei atenção, eu estava entrando dentro de uma boca de fumo, um cercado. Quando eu olhei, entrei com o carro e eu senti um toque ali. Por que é o toque de Deus? Porque eu me despertei muito rápido. Do jeito que meu carro vinha, eu já joguei para a esquerda, dei rei e fui embora. Por quê? Porque Deus é aquele que nos dá atenção, nos desperta daquilo que às vezes nós não conseguimos entender. Ou seja, Ele toca no nosso consciente. O consciente é o centro das nossas informações. E René Descartes vai dizer que a consciência está ligada ao pensamento. Ou seja, eu penso, logo eu existo. O pensamento lhe dá questões à existência. E no caso de um pensamento transformado, uma consciência, como Paulo vai dizer, adjetivando, uma boa consciência, trabalhada pelo Espírito Santo, é uma consciência que tem maturidade. Porque nós servimos a Deus não só pelos momentos bons. Nós buscamos a Deus também nos momentos ruins. Tem aquele momento que o nosso coração está tão aflito, está tão angustiado, está tão tomado às vezes de sentimentos, às vezes até ruins, por decepções, por angústia, por alguma coisa que alguém nos fez. Só que isso não pode ser o definidor da nossa vida espiritual. Nós servimos a Deus e buscamos a Deus em tempo e fora de tempo, chovendo no sol, na alegria ou na tristeza, na riqueza, no momento da sequidão, no momento de saúde ou enfermidade. Por quê? Nós sabemos que o nosso maior presente, a nossa maior herança não está aqui, até porque nós não somos daqui. Nós estamos desfrutando um momento aqui e por um tempo bem limitado. O que nos espera é maior. A quem nós servimos é maior. E as dádivas vêm de um lugar que eu não posso dimensionar, nem amplitude, nem profundidade. Mas Davi, ele vai dizer, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Só entende isso quem tem experiência. Só entende isso quem tem comunhão. Só entende isso quem tem intimidade. Só entende isso quem ora, quem tem propósito, quem lê a palavra, porque entende a essência que há neste lugar, a presença que há neste arraial, a essência que há neste lugar. É por isso que Davi tinha esse sentimento, amados. É por isso que Davi tinha isso em seu coração. Então Davi, ele vai pedir ao Senhor e ele vai buscar. Entenda que o sentimento, eles têm que estar ligado à atitude. Não adianta eu só pensar, não adianta eu só querer, não adianta eu só desejar. Eu preciso ser comprometido com a causa. E aí vem a classe de pessoas, 3 classes: preocupados, desocupados e ocupados. E aqui, amados, minhas palavras não é de julgamento. Não me olhe com olhar de juiz, porque eu sou apenas um ensinador e falo o que Deus manda. Qual é a pessoa que está em situação desocupada? É aquela pessoa que não está nem aí para a vida. As coisas estão acontecendo, ele está como se estivesse na praia, sentado, curtindo uma boa água de coco, comendo um bom peixe frito, um sorvetinho de sobremesa. Eles são essa classe de pessoa. O inferno se levanta, sabe do que Jesus breve voltará, sabe que precisa buscar a Deus, mas não estão nem aí. E muitas vezes essa pessoa vai morrer, vai desfalecer espiritualmente, mas não se posiciona, não tem um bom sentimento no seu coração e não reconhece a Deus como seu Senhor e como seu sumo pastor. Quando eu olho a segunda classe, é a classe do preocupado, que é aquela classe que pensa, tem até o desejo de aprender, tem até o sentimento, mas não se desloca, não sai do canto, não avança, não progride. E o tempo está passando, e o tempo está correndo, e começou de um jeito, continua de um jeito, e vai morrer da mesma forma. É
um tipo de pessoa que cresce, envelhece, não amadurece. Mas eu louvo a Deus que nessa noite só tem ocupados aqui. Você pode dizer, graças a Deus, só tem pessoas aqui nessa noite que estão ocupados. Ocupados em quê, amado? E Deus conhece o coração. Tem hora que a gente não consegue estar em todo culto. Tem hora que as circunstâncias são difíceis. Hoje eu tinha que estar na faculdade. E tem uma aula rolando, mas estou aqui nessa noite. Mas tem hora que eu não estou. E tem hora que eu estou. Mas eu sempre procuro aproveitar o melhor momento. Em buscar em Deus oportunidade. Porque Deus dá. E o que faz diferença não é a quantidade, mas é a forma como eu aproveito. Não adianta eu só vir todo mundo e agir como se eu estivesse no shopping, ao cinema, ou um campo de futebol, ver o Flamengo jogar, que é algo bom. Mas eu tenho que vir à casa de Deus com um sentimento de quê, amados? Que eu estou buscando ao Senhor e que Ele está trabalhando na qualidade de vida espiritual. Quando eu entro aqui, eu sei que eu estou sendo liberto. Quando eu entro aqui, eu sei que eu estou sendo aprimorado. Quando eu entro aqui, eu sinto que a maturidade já está fulminando, crescendo dentro de mim. Quando eu entro aqui, eu sinto que eu sou fortalecido. Quando eu entro aqui, a comunhão ela é estreita. E o fogo que está dentro de mim, ele cresce. Ele contamina, ele contagia quem está aqui. Quando eu entro dentro da casa de Deus, eu sinto a graça do Senhor. E eu contemplo meus irmãos, um pregando, outro orando, um cantando, um louvando, um salmodiando, um falando em línguas, um entregando profecia de igreja. Que Deus não é Deus de acepção. Deus é Deus que escolhe pessoas e usa pelo seu propósito, pelo seu querer, pelo seu efetuar. O ocupado ele tem esse sentimento de saber aproveitar o local, as pessoas. E quando nós nos sentamos aqui, nós sentamos porque estamos todos no mesmo propósito. Eu não tenho como crer. Nós ficamos aqui 2 horas no culto, sem propósito, amados. Sem propósito, cara, ver um jogo, vou ver uma série Netflix, vou estudar, vou ficar em casa com a minha esposa. Mas quando eu entro aqui, o meu sentimento é um sentimento de comunhão. Porque eu entendo as diferenças que tem nós. Deixa eu dizer uma coisa, ninguém é igual a ninguém aqui não, amados. Quando você olhar para o seu irmão, e se em algum momento ele te chatear, te angustiar, te irritar, suporte ele, amor. Perdoe as suas falhas. Abrace ele. Dê a mão a ele, porque eu creio. Eu creio que juntos um dia Deus vai escolher um povo, né? E vai ser unido, né? Um puxando para a direita, né? Um puxando para a esquerda, um puxando para frente e para trás. É todo na mesma ligação, é todo no mesmo amor, é toda a mesma visão, é todo o mesmo espírito, é todo. Cadê você crê? Cadê você crê? Até pagada. Me ligancho, redúncia. Quando eu busco a Deus e quando eu entro dentro desse arraial, chamai que levite o camanácia, eu consigo entender, eu consigo ter este sentimento. Então os problemas ficam lá fora, porque aqui só há espaço para a essência, para a graça, para os dons e para os frutos do Espírito. Quem concorda, diga graças a Deus. Então quando o salmista diz, ele é ocupado em buscar, em pedir, em sentir, em desfrutar cada momento da presença de Deus. Nós temos que ter isso dentro do nosso coração, amados. Nós temos que aproveitar esses momentos, porque Deus a todo momento fala conosco. E o que Ele está ocupado, amados? Que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender do seu reino. Vamos separar 2 coisas aqui. Davi era um homem, e no tempo da lei, o rei, o sacerdote e todos aqueles que trabalhavam na casa de Deus
A nação os assalariava. O rei desfrutava de tudo o que ele queria. Os sacerdotes tinham seu salário, os levitas também tinham seus, e todos aqueles que trabalhavam na casa de Deus. Qual é a mudança da lei para a graça? Porque no santuário, quando a gente olha o tabernáculo ele tinha 3 situações dentro desse estudo. Ele tinha o átrio, ele tinha o santo e ele tinha o santíssimo. O átrio era onde somente o povo poderia se utilizar ou se achegar. O átrio é como se fosse essas limitações para o lado de fora da igreja. O povo não tinha acesso ao santo. E onde é o santo? O santo é o lugar onde o sacerdote ministrava as palavras, falava com Deus, oferecia o seu sacrifício. O povo só chegava ao átrio, porque no átrio tinha lá a bacia de bronze, para que o levita recebesse o sacrifício do povo. Seria nada mais nada menos do que o lugar onde está o diácono magno. O átrio seria aquele local. E existia o santo, que era o lugar da ministração. Poderíamos até utilizar que o santo poderia ser o lugar da ministração da palavra, lugar das ligações de louvores. E existia o santíssimo. Quem poderia acessar o santíssimo? Apenas o sumo sacerdote, e uma vez no ano. Pode ler a cultura judaica. O Talmud ele vai destrinchar isso de uma forma cirúrgica. O sumo sacerdote só acessava ao Santíssimo uma vez ao ano. Então perceba que até o sumo sacerdote, aí é o lugar, o Santíssimo, um lugar escondido, vamos dizer que o lugar da maior formosura, talvez, ou da maior ação de Deus, ele só teria acesso a uma vez no ano. Certo? Quando Jesus Cristo morre, qual foi as consequências da sua morte na cruz do Calvário? O véu se rasgou, porque na mudança de dispensação da lei para a graça, na lei nós dependíamos de alguém para apresentar o nosso sacrifício como nós. Na lei, se eu não fosse sacerdote, eu tinha que visitar alguém pedir a expiação pelo meu pecados. E essa expiação ela era contínua, diária, que o povo abusava de pecar, o povo rebelde. Se nós olharmos, não é muito diferente do dia do Correio, não. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus na nossa vida, não sei nem o que seria de nós. Mas vamos lá. Na lei, o sacrifício era contínuo e diário. E o sumo sacerdote só cessava o Santíssimo uma vez no ano. Certo? Qual foi a mudança para a graça? Vamos entender. Abra a Bíblia por gentileza. Coloca aí na tela, Davi, por gentileza. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Por gentileza, para você entender. E olha que aquele povo, de uma forma limitada, já gritava, salmodiava, adorava, engrandecia, bendizia a Deus. Olha só, eu tenho certeza, quando você lê isso aqui, você vai sair gritando, pulando, na sua casa você vai sentir vontade de adorar a Deus. Vamos lá, a mudança da lei para a graça. E Pedro vai destrinchar isso de uma forma muito objetiva nos seus esclarecimentos. Vamos lá. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Na lei, nenhum de nós poderíamos apresentar sacrifício. Mas na graça, nós nos tornamos também um. E esse tempo, esse sangue de Jesus Cristo, limpou, purificou, redimiu, tirou aqueles carbichos, tirou aqueles demônios que estavam assolando a nossa vida, aquelas opressões. Já começa a mudança no nosso visual, né? Porque o que está dentro externo é o que está fora. E a gente tem a regeneração.
a transformação de dentro para fora. A luz só brilha porque ele está aqui dentro. Diga graças a Deus por isso. Então, quando o Espírito Santo de Deus ele entrou, ele passou a fazer morada. E se ele faz morada, eu também sou um templo. Mas vamos entender aí texto e contexto. Nós somos um templo. E aqui esse local também é um templo. Aonde as duas coisas se encaixam? O Espírito Santo de Deus, o povo se alegrava, salmodiava nos momentos apenas de circunstanciais, no momento que separavam para isso, certo? De maneira limitada, o melhor termo é, a adoração era de forma limitada. Na graça, a adoração ela é ilimitada. Aonde você estiver, você é um adorador. Você concorda com isso? Então, aonde você botar a planta dos seus pés, amados, abre a tua boca e adora. Abre a tua boca e glorifica. Estende a tua mão e começa a ministrar. Tu vai ver. Vai ter demônio que vai bater em retirada. Tu vai ver aquela circunstância lá na tua casa que está em contenda, que está em briga, que está em profunda confusão. Hoje começar a ter paz. Porque o Espírito de Deus do Velho Testamento, que atuava de maneira limitada, hoje ele é pleno. Hoje ele atua de maneira profunda e sobrenatural. Então, aonde você botar a planta dos seus pés, começa a glorificar e adorar a Deus, e tu vai ter mudança e transformação. E por termos adoração contínua e ilimitada, Deus ainda permite este local. Olha como Deus é bom. Glória a Deus. Além de se manifestar em qualquer momento, em qualquer tempo para nós, Ele nos permite estarmos aqui em família. E por que é tão necessário isso? Porque nós somos membro e corpo de Cristo. Lembra daquela matéria da teologia sistemática? Eclesiologia. Eclesiologia vem do termo eclésia, quer dizer, aquele que foram tirados para fora. E nós fomos tirados para fora de quê? Da lamação do pecado, do domínio do mal, da maldição eterna, do juízo vindouro. E para que Deus nos comprou? Para nós sermos uma extensão daquilo que Ele é. Cada um aqui é um seguidor de Cristo. Você crê nisso? Então, aonde você botar a planta dos seus pés, quem te olhar e ver, vai contemplar. Só que nós somos brasa. E brasa precisa estar perto de brasa. Porque quanto mais brasa se une, o fogo cresce. A presença aumenta. Ou seja, a glória de Deus se manifesta. E aí você evidencia milagres, sinais, prodígios, maravilha. Quem crê nisso? Então, se nós estamos hoje aqui, nós somos uma extensão desse Cristo. E pela revelação do seu Espírito está aqui em nós. Então ele atua dentro do nosso ser. E eu creio que a sua presença está sob este arraial. E aqui é um lugar separado e consagrado. Assim como era o tabernáculo, foi o templo de Salomão, construído, depois destruído, reconstruído. Nós somos esse templo. Só que esse templo, o de Salomão, foi destruído, depois reconstruído, no governo de Ciro. Ano 70, Tito vai e destrói. Mas esse templo aqui, amados, e vai chegar um momento que essas paredes não serão mais necessárias, porque na volta de Cristo, nem a nossa matéria terá utilidade. A matéria veio do pó e do pó voltará. Por isso que, em termos de cristão, vão ter que ter relatório. A Bíblia diz, quem quiser fazer, fica o seu critério, mas a Bíblia diz, do pó nós viemos, ao pó retornaremos. Isso aqui, ó, tem que ser comida pela terra, é para ser queimado. As pessoas podem fazer pela sua dureza de coração, mas Deus, para cada situação, Ele tem uma direção. Agora, cabe a mim querer ou não me submeter à sua vontade. Agora, como o templo de Deus, e Davi ele vai ter isso. Davi já está tendo uma visão até sobrenatural. Contemplar a formosura do Senhor. Aonde nós contemplaremos a formosura de Deus, ou a formosura de Cristo?
de maneira total e plena, quando Ele vier nos arrebatar. Lá, nós veremos de maneira total e plena, porque nós veremos assim como Ele é, de forma espiritual, e nós também estaremos numa condição de incorruptíveis e de maneira imortal, assim como fomos criados. Mas enquanto Cristo não voltar, enquanto Cristo não vier buscar a sua noiva, não deixe de vir à casa do Senhor. Porque eu te garanto uma coisa, eu te convido a se colocar de pé e levantar suas mãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Enquanto você estiver aqui, amados, não deixe de vir à casa de Deus. Problemas existem? Existem. Nós somos imperfeitos? Somos. Nós somos pecadores? Somos igreja. Mas aqui há a presença do Espírito Santo. Glória. Você quer nisso que a graça de Deus? Então peça nessa hora, eu vou estar orando com a benção de pastor. Glória a Deus. E eu quero te pedir que você peça a oração, você peça a força ao Senhor. Você está fraco, você não me fortaleça. Glória. A entender qual é a tua boa, perfeita e agradável. Porque eu sei que há um renovo de Deus. Deus em cada momento Ele tem um renovo para nossas vidas. Glória a Jesus. Nós somos frágeis, nós somos fracos, nós somos falhos, mas Ele nos ama. Glória. E por Ele nos amar, todo dia Ele está nos avivando. Todo dia Ele está nos fortalecendo, igreja. Para que nós venhamos aprender no seu templo que a comunhão com Ele é contínua, é diária, é cada minuto, é cada instante. Me dá canto, comandante. Dá a mão, irmão, que está do seu lado aí. Deixa aí, vamos orar. Glorioso Deus, Pai Celestial. Essa noite, Deus, nós entendemos. Nós entendemos que Tu és o Deus que nos ama. Tu és o Deus que cuida, que zela pelo nosso bem-estar. E a cada dia, Deus, Tu se faz presente em nosso meio. Em cada dia, Tu és Senhor. Em cada dia, Tu manifesta o Teu Espírito. Por isso, Deus, te pedimos, Pai, a cada dia aceite, Deus. Aceite a brasa que Tu colocaste dentro do nosso ser. Que a cada dia nós possamos te buscar. Que a cada dia nós possamos glorificar. Que a cada dia, Deus, nós possamos sentir a Tua presença, a vontade de te buscar, a vontade de te adorar, a vontade de louvar o Teu nome, ó Deus, e de estar na Tua casa. Nos ajuda, Deus, a melhorar. Nos ajuda a estarmos em santidade. Nos ajuda, Deus, a cada dia, Pai, estarmos no centro do Teu querer, do Teu efetuar. E que possamos reconhecer que Tu és e nós não somos nada. Que Tu és Senhor e Salvador da nossa vida. E sem Ti nada somos nem nada podemos fazer. Nos ajuda, Deus, em nossa necessidade. E nos abençoe aonde nós colocamos a planta dos nossos pés. Assim te pedimos em nome de Jesus.